Branco, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 da SBT. Agora são 7 horas e 13 minutos. Depois dos blocos de notícias apresentados pelo meu amigo Tião Silva, agora é a hora da entrevista. Lembrando a você que... TV Rio Branco, canal 8 do SBT, agora são 7 horas e 14 minutos. Tivemos um pequeno probleminha técnico aí, normal, quem faz programa ao vivo. É importante não deixar a peteca cair. Depois dos blocos de notícias apresentados pelo meu amigo Tião Silva, agora é a hora da entrevista. Lembrando a você que este bloco tem apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também da New Flex, que representa no ar os colchões da marca Confortimag, colchões magnéticos. Eu tenho o prazer de conversar agora com o secretário de Segurança Pública, o delegado Emilson Farias. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia. Tudo bem, doutor? Bom dia, bom dia. O senhor está literalmente com as mangas arregaçadas. É importante, precisamos agora estar todos prontos para fazer aquilo que tem que ser feito. Tá. Não vamos mais falar do que aconteceu, porque todo mundo já sabe. Então vamos ver o que está sendo feito, o que já foi feito no sentido de conter essa onda de violência. Dizer que tivemos uma noite de terror na terça-feira seria até valorizar também a ação dos bandidos, dos criminosos, né? Agora tivemos certamente uma noite diferente, né, secretário? O que aconteceu, a gente sabe de cara que foi uma reação a uma ação da polícia, a uma ação das forças de segurança. Já foi tudo contornado? Claro que foi uma ação, né, que reagiu a uma operação, a uma ação da polícia, por conta do crime. Então, o crime reagiu a um enfrentamento que foi feito na Via Chico Mendes, lá na área do 2º Distrito, na segunda-feira. Então, em razão daquele enfrentamento, o crime se levantou contra o Estado. Tentou se levantar contra o Estado, está tentando ameaçar o Estado. Mas, de maneira nenhuma, o Estado se curva ao crime. Nós tratamos o crime como tem que ser tratado, com firmeza e com dureza, sempre observando o princípio da legalidade. Então, nós sempre fazemos aquilo que tem que ser feito. Na terça-feira, nós tivemos 13 locais em que foram alvo. Obviamente que consumado nós tivemos bem menos do que isso, nós tivemos situações bem menores, isso aí nós estamos falando de tentado, nós tivemos 5 consumados. Ontem, essa noite, nós fizemos um enfrentamento muito mais duro e dentro daquilo que tínhamos planejado, saiu tudo dentro do que tínhamos planejado para Rio Branco. Nós tivemos um evento que ocorreu lá no quiosque da base, atearam fogo no quiosque, no chapéu de palha da base, atearam fogo no ônibus da secretaria que estava numa oficina, tivemos um carro que estava num local lá no Tancredo Neves por conta de problemas mecânicos, e foi isso que nós tivemos na noite de ontem, para Rio Branco. Portanto, nós tivemos de 13 alvos um dia para outro, uma redução para esse número aí quase que insignificante. E situações, claro. Tivemos também uma situação na ponte do Taquari, que não houve nenhum dano. Houve uma informação que tentaram destruir a ponte que liga os bairros Triângulo e Taquari. Na verdade, não foi bem assim? Não, na verdade, tentaram atear fogo, mas fato que não se consumou, a polícia chegou rapidamente, o bombeiro chegou rapidamente, fato que não se consumou. A pessoa que usa droga, Muniz, a pessoa que usa usuária de droga, você diz para ela assim, pegue aqui esse chumaço aqui com algodão, ou com um papel, ou um lençol envolto em gasolina e jogue ali em determinado local. Ele vai lá e cumpre a missão. Ele vai lá e joga. Agora, secretário, foi preciso unir todas as forças, fazer uma operação integrada tipo aquela de novembro do ano passado? Está sendo. É assim que nós estamos trabalhando. A operação é integrada, o gabinete está instalado. O que a gente precisa deixar claro, tivemos situações no interior. No interior nós tivemos algumas situações essa noite. Uma situação em Senador Guiomar e uma situação em Epitaciolândia, que são as situações num local específico em um e num local específico em outro. Mas, como eu disse, em Rio Branco, a situação foi absolutamente tranquila do ponto de vista do que a gente tinha planejado, para ataques dessas pessoas que estão em conflito com a lei. Claro que nós estamos de maneira organizada, de maneira orquestrada, e ações mais fortes estão vindo a cada momento. Ontem nós tínhamos 373 homens, computando todas as forças de segurança da União e do Estado. Todo mundo junto, o Ministério Público está nos apoiando, o Poder Judiciário
está nos apoiando. Então, nós certamente vamos ter, ao longo do dia de hoje, inúmeras ações e tantas quantas for necessário. Nós tivemos ontem 30 pessoas conduzidas para a delegacia. 30 pessoas conduzidas. Os procedimentos estão fazendo. Daqui a pouco a gente vai fazer um balanço às 9 horas para dizer quantas pessoas nós tivemos presas. Ontem, nós tivemos 107 quilos de entorpecente apreendido e 3 pessoas ligadas a esses comandos, presa, proprietária dessa droga de 107 quilos. Tivemos ainda na madrugada de ontem mais 3 pessoas que foram presas. A pessoa que atacou o capitão Ciríaco na primeira noite está presa. A pessoa que atacou a delegacia na primeira noite está presa. O local onde estavam acondicionando os corotes para poder guardar inflamáveis para poder jogar, nós atacamos e apreendemos o material. Então, nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito. Nós vamos continuar com a mesma firmeza. Aqui no estado do Acre, a gente não vai dar folga e não vai permitir que ondas de outro estado cheguem até aqui. Tá. O senhor costuma dizer em suas entrevistas que o mais importante de tudo é não deixar o ritmo cair, né? Não deixar o ritmo cair, não ter e não ter. O senhor usa até um termo, não baixar a guarda. Não podemos baixar 10 meses depois, o secretário, eu não diria a secretaria em si, mas o governo em si não deu uma sinalização de que a guarda estava caindo, não? Ou seja, eles aproveitaram esse momento e vamos atacar de forma mais nenhuma, um ano depois? De forma nenhuma. Veja só, o que nós estamos observando lá no Rio Grande do Norte? O que nós estamos observando na Paraíba? O que nós estamos observando no Ceará? O que nós estamos observando já em Santa Catarina, Minas, numa situação extremamente delicada. O que nós observamos no Rio de Janeiro, quando os olhos da Polícia do Mundo, Scotland Yard, FBI e todas as forças de segurança estão lá no Rio de Janeiro, o que nós observamos que ocorreu lá? Então, esse tipo de movimento é movimento orquestrado de dentro de um presídio, às vezes de São Paulo ou de alguma unidade da federação, que aperta... Isso é uma ação de ontem à noite? Isso é nós na rua ontem à noite, aí o Coronel Júlio, o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio, e o Coronel Gundim. E ontem nós estávamos e ficamos a noite inteira. Ninguém dorme mais na segurança pública, os operadores estão prontos e a porta. Secretário, de uma coisa é certa, então, né? Só para concluir, Muniz, então essas são ondas que ocorrem em outras unidades da federação. Nenhum comando de outra unidade da federação vai se fazer presente e vai se instalar paralelamente no estado do Acre. É essa a orientação do próprio governador. De uma coisa a gente tem que botar na cabeça, né, e admitir. Rio Branco, a nossa capital, não é mais a mesma cidade. Não, claro que não é. A bandidagem está em nível nacional. O Acre está, sim, integrado, sim, a essas facções criminosas. Sim. E nem podia ser a mesma coisa, mãe. Nem podia ser. Nós temos legislação de 40 fazendo efeito hoje, no século XXI. Nós temos situações em que pessoa pratica um crime olhando para um policial, na presença de muitos, sob a luz de vários celulares, e afronta e atira num policial na frente de todos, com certeza de que daqui a pouco vai estar na rua. Pois é, isso que eu vou perguntar para o senhor. Na sua opinião, o senhor que é um operador, o senhor que é o secretário, o delegado de carreira, o que é mais grave, o secretário, na sua opinião? É a certeza da impunidade ou a sensação de insegurança? Eu acho que uma coisa está ligada à outra. A certeza da impunidade leva à sensação de insegurança. Veja, nós não podemos mais admitir que 60 mil pessoas tombem nesse país por ano. 60 mil pessoas morrem por ano nesse país. É uma guerra instalada. Nós não podemos permitir que inúmeros policiais, no exercício, no cumprimento do dever legal, buscando instalar e estabelecer a paz social, ele seja tombado em situações de confronto. Ainda não está em vigor aquela lei que aumenta a pena, não? Para quem ataca? E nós achamos isso absolutamente normal. A gente não verifica nenhum movimento nesse sentido. Então, chegou a hora de fazer uma grande e uma profunda reflexão sobre esse tipo de situação. E ninguém pede pena para crimes que são leves. Agora, penas para crimes com violência tem que ser dura, tem que ser firme. Assim pede o judiciário. Assim pede o Ministério Público, assim pede as polícias e assim pede a sociedade brasileira. Então é isso que a gente precisa fazer uma profunda reflexão. Mas eu quero deixar claro, Muniz, que esse tipo de situação nós vamos continuar muito firme e com muita energia. Veja, todos os chefes das instituições policiais estão na rua, estão na noite. E nós vamos estar fazendo isso de maneira muito dura. Se a gente precisar extrair preso para outra unidade da federação, nós vamos extrair. Se a gente precisar fazer mais tantas prisões for necessárias, nós vamos fazer. Se a gente precisar adotar outras medidas que sejam medidas mais drásticas, nós vamos adotar. Agora de manhã, nós estamos chegando com um efetivo de mais 80 policiais que estão vindo da reserva lá para o presídio, para poder fortalecer a segurança naquele ambiente. Veja, são medidas concretas, são medidas de reação do Estado
contra esse tipo de ataque. Então, aqui nós não nos curvamos de maneira nenhuma ao crime. E veja, a redução de um dia para o outro que está justamente dentro do planejado. Se alguém tacar fogo amanhã, lá numa moita, no Mocinha Magalhães, vai ser muito difícil da gente conter esse tipo de situação. Então, são pessoas que usam desse subterfúgio de ter, trabalhando para eles, vamos dizer assim, trabalhando para eles, pessoas que são usuários de entorpecente, que diz, vai lá e taca fogo naquela moita lá, escondida no fundo de uma casa. Então, é esse tipo de situação. E isso a gente tem que ter muita maturidade. Por isso, Muniz, a gente pede o apoio da sociedade, o apoio da imprensa, o apoio de todos para que a gente saiba fazer com transparência a comunicação para esse momento que é tão delicado. Ontem eu fui visitar parente, cheguei em casa um pouco mais tarde e percebi alguma coisa estranha. Ninguém na rua. As pessoas estão com medo, secretário. Essa é a verdade. Sem sombra de dúvida. Agora, tem um lado bom também, né? Porque facilita um pouco o trabalho de vocês. Se você verificar as redes Menos pessoas expostas. Se você verificar as redes sociais, onde estava circulando nas redes sociais que tinha um toque de recolher orientado pela segurança pública 22 horas. Ora, se isso começa a circular e viraliza nas redes sociais, que a segurança pública está determinando que 22 horas todo mundo se recolha, é claro que o cidadão de bem, ele vai imaginar que aquilo é uma verdade. Logo em seguida a gente trouxe a verdade que aquilo não condizia com a realidade, mas só que aquilo viralizou. Então, é óbvio que isso causa uma situação de pânico e de preocupação com a população. Por isso que eu estou alertando aqui para a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, para que a gente só transmita e repasse nas redes sociais aquilo que for chancelado pela segurança pública. Não, ao invés de ajudar, atrapalha. Não, ao invés de ajudar, atrapalha. E atrapalha todo, claro, porque é matéria de interesse coletivo. Por isso que eu estou dizendo também que a imprensa tem um papel fundamental. Não de divulgar. Aquilo que é fato, nós temos que divulgar. E na segurança, não dá para esconder fatos. Aquilo que é ateado fogo está lá, está materializado. Alguém que morre é um corpo no chão, não tem como esconder. Isso é a realidade. Mas que a gente faça isso com profunda transparência para que não criemos um clima de terror como existe em tantos estados da federação. É o que eles querem, né? Eles querem superdimensionar. O que eles querem é isso. Deles, né? Veja que ninguém está aqui, nós estamos falando de pessoas em conflito com a lei, nós estamos falando de vândalos, nós estamos falando de pessoas que querem desestabilizar, mas que certamente estão encontrando e vão encontrar o braço forte e a firmeza do Estado. No início da entrevista eu me referi, falei que era uma reação a uma ação. Na verdade foi um pouco mais do que isso, eu acho que foi um recado também que eles acabam mandando, né, secretário? Olha, primeiro a ação do policial foi uma ação em que eu compreendo que o policial estava no exercício regular do direito. Ele estava cumprindo ali a sua função constitucional. Duas escopetas de cano cerrado, eles mantiveram uma família refém, inclusive atiraram em uma vítima, saíram com duas escopetas de cano cerrado e dispararam. E aí é natural, essa situação de troca, é natural que ocorra. Então, isso aí é uma situação que tem que ser já apurada pela polícia e depois observada pelo judiciário e pelo Ministério Público. E assim que tem que ser no Estado Democrático de Direito. A polícia é o órgão que é mais fiscalizado das instituições, porque a polícia é fiscalizada por ela mesma, que tem suas corregedorias, fiscalizada pelo Ministério Público através do seu controle externo da atividade policial, que é uma função constitucional do Ministério Público, e pelo Judiciário quando os autos chegam lá. Então, é dessa forma que a coisa tem que acontecer no Estado de Direito. A gente não pode imaginar que nós vamos fazer as coisas com a justiça com as próprias mãos. Muito menos permitir que se instale um Estado paralelo em que digam, de onde quer que seja, do lado criminoso que chega, que é eles que estão com a verdade. Então, isso a gente não vai aceitar, isso a gente não vai tolerar, o nosso tom vai ser sempre um tom firme e nós vamos estar nas ruas. E eu repito e repiso, o Estado do Acre não aceita e não vai aceitar nenhuma intimidação. E nós, se precisarmos extrair, vamos mandar para outras unidades da federação. Se precisarmos isolar em regime de SDD, o Judiciário vai nos apoiar junto com o Ministério Público, nós vamos isolar. Se precisar, ontem nós entramos no presídio. Ali é ontem nós entramos... um barril de pólvora, né, secretário? Com locais específicos, com situações específicas, apreendemos celulares para espelhar aquilo que são os recados. Então, nós temos ações de maneira ostensiva, de polícia judiciária, de presídio, de inteligência e também temos que ter a de comunicação social, que é essa que eu estou apelando e pedindo para que todos nós nos ajudemos. O 190 tem um papel fundamental. Ontem nós recebemos da população 3 informes que foram fundamentais para que a gente estabelecesse, não permitisse que a ameaça se consumasse. Então, isso é fundamental, que a população ligue, nos auxilie em qualquer movimento estranho, ligue para o 190, a polícia está atenta, nós tivemos ontem com 300
273 homens na rua, vamos estar hoje com o mesmo efetivo e com a mesma energia. Nós reduzimos significativamente de um dia para o outro, está dentro do nosso planejado. Repito, um quiosque, um ônibus numa oficina e um carro no Tancredo Neves. É absolutamente dentro do planejado, isso aqui na capital. Claro que tivemos no interior, em Senador Guiomar, numa situação da Secretaria de Obras Municipal, em Epitaciolândia, um ônibus da Secretaria de Educação que estava lá no pátio. Isso nós vamos reorientar e realinhar para hoje. A ideia é não baixar a guarda e continuar com muita firmeza. Secretário, essa questão lá do presídio, isso incomoda todo mundo. Né? Lá acontece de tudo, celular, os caras ficam atualizando no Facebook, Instagram, WhatsApp, rola de tudo lá. O que fazer para pôr fim a essa farra, secretário? Muitos dos problemas vêm de lá, né? O comando vem de lá. Na verdade, o que nós temos é uma situação de presídios nacionais hoje. Então, nós temos uma situação que nós precisamos urgentemente que a União olhe para os estados. É necessário que a União tenha um olhar diferenciado para os presídios estaduais. Eu não gosto de ficar fazendo comparação, mais estrutura, mais recursos. O nosso mundo é esse. A gente tem que estar de olho em Rio Branco, a gente tem que estar de olho no estado do Acre. Mas, às vezes, as comparações são referência, por isso que eu faço. Veja Pedrinhas, veja o Rio Grande do Norte. Um aperto num bloqueador de celular no Rio Grande do Norte causa aquilo. Então, São Paulo, você vê a situação de Santa Catarina, veja Paraíba, veja o Piauí. Então, são situações que a gente tem que ter um olhar diferenciado para os presídios. Não podemos mais viver nos presídios federais no primeiro mundo e os presídios dos estados num terceiro, num quarto mundo. Precisamos olhar com atenção. Os nossos agentes penitenciários estão fazendo um esforço gigantesco lá dentro. Por isso, nós estamos chegando hoje com 80 policiais militares para vir lá dentro, para poder auxiliá-los, para poder ajudá-los num momento como esse, para que a gente tenha a situação tranquila. Nós queremos sempre cumprir aquilo que está previsto na lei. Nós jamais admitimos excesso por parte de quem seja, mas nós temos que ser firme, nós temos que ser duro. Nós não podemos mandar flores para quem está em conflito com a gente tem que vir com firmeza. Bandido tem que ser tratado como bandido. Eu vi a foto lá do senhor, do comandante da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, enfim. As forças de segurança estão, de fato, de direito, integradas, unidas. Unidas em pontos estratégicos. Ontem, por exemplo, nós tínhamos a cidade de Rio Branco fechada. Veja as ocorrências que ocorreram na área policial. Praticamente zero. Praticamente zero. A cidade de Rio Branco ontem fechada em vários pontos. Todos os pontos da cidade. Ontem nós tornamos Rio Branco uma ilha. Ontem Rio Branco se tornou uma ilha. Ontem, para onde se queria sair da cidade de Rio Branco, tinha uma barreira policial com apoio de todas as forças de segurança da União e do Estado. Então, nós tínhamos ontem Rio Branco totalmente fechada e qualquer ação do ponto de vista criminoso, na hora que fosse tentar fugir, nós iríamos encontrar. Então, esse já é um ponto positivo. Veja, eu estou trazendo aqui, veja o que ocorreu do ponto de vista de ocorrência policial na noite. Zero. Praticamente não é possível zero, manter esse mesmo ritmo o tempo todo, secretário? Nós estamos aqui com pessoas que estão vindo da sua folga voluntária. Aproveito para agradecer a todos os operadores de segurança. Eles estão como voluntários saindo das férias. Quem estava de férias veio voluntariamente. Então, nós temos as pessoas que interromperam suas férias, que estão dobrando o turno e que vão dobrar pelo tempo necessário. É dessa forma que eles estão nos orientando e nos colocando. Claro que um guerreiro que está cansado, a gente pede ali o descanso dele e substitui por outro. Isso a Polícia Militar está atenta, a Polícia Civil está atenta, a PRF está nos ajudando muito, a PF está nos ajudando com troca de informações. Veja, nós temos todo o sistema de justiça criminal, Ministério Público Judiciário. Então, nós temos todos unidos em busca do mesmo propósito, que é manter a paz social. Manter e fazer com que a paz social impere e reine aqui na cidade e no estado do Acre. A maioria das pessoas, sobretudo as que estão nos assistindo, está temerosa, está com medo, sente isso no ar. O que o senhor tem a dizer a esse pessoal? O que eu tenho a dizer é que o que não vai faltar do estado do Acre é empenho, é comprometimento de cada uma pessoa que está no asfalto, cada operador que está no asfalto, cada operador que está com o turno na rua. Não vai faltar comprometimento, seriedade, compromisso com a busca da segurança pública para todos, indistintamente, independente do local em que resida. Nós vamos estar fazendo o nosso trabalho com todo o vigor, com toda a energia. Como eu disse, nós não vamos mandar flores para quem está nos atacando, para quem está tentando nos intimidar, para quem está tentando nos afrontar. Então, pode esperar de todos nós esse compromisso e a população
verifique pelos dados que eu estou colocando, a diferença de um dia para o outro. Nós precisamos, Muniz, conseguir estabelecer dado objetivo, que são os números que eu estou falando aqui, que são favoráveis, com a sensação. E essa sensação depende muito de todos nós, muito mais de uma ação policial e de todos, população, sociedade civil organizada, imprensa, todos, para que a gente possa saber apresentar aquilo que é real, mas não superdimensionar aquilo que é insignificante e aquilo que significa uma moita no fundo do quintal. Então, o que a gente tem contado, e contamos em todos os momentos, foi com a parceria e a unidade toda. A união no mês de outubro da imprensa, da sociedade civil organizada, das forças policiais, foi fundamental para que a gente restabelecesse rapidamente a ordem naquele mês. Agora, certamente, nós vamos contar com todos, porque o acriano é, por natureza, um povo pacífico, um povo tranquilo, um povo que vai saber se comportar, e nós vamos saber como conduzir esse momento da melhor maneira possível, dando um recado claro que aqui não vale a pena vir para o crime. O controle está com o Estado. Com o Estado. Muito obrigado, secretário. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso. Tá? Que o senhor continue aí com esse trabalho, repreendendo qualquer tipo de ação criminosa, na capital e no interior. São 7h34 em Rio Branco, o programa de hoje fica por aqui. Tá? Daqui a pouquinho tem mais uma edição do Estúdio 8, aqui na TV Rio Branco, com Floriano de Oliveira e a Lia Camargo. Eu volto às 8h15 com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco. Tá? Então continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Bom dia.